Informações que estão contidas em seu livro e pela sua postura diante do seu ministério, no exercício do seu ministério, não é difícil compreender a pessoa de Amós, a pessoa do profeta. Amós é um camponês de Tecoa, uma cidade rural do Reino do Sul, de Judá. Uma região que fica mais ou menos entre 16 e 19 quilômetros da sua capital, de Jerusalém. Amós, ele vivia do campo. Lá no capítulo 1, no versículo 1, diz que Amós era um pastor de ovelhas. No capítulo 7, versículo 14, diz que ele também cuidava de gado, ou em algumas versões vai dizer que ele era um boiadeiro. E nessa passagem também diz que ele cultivava, que ele colhia figos silvestres. Amós, ele vivia e atuava e trabalhava numa região pacata, longe da loucura, do agito e da glória da cidade grande. E ele prezava por essa simplicidade, ele era uma pessoa simples. Tanto que no capítulo 3, ele diz que só está exercendo o ministério profético porque ele foi compelido pelo Senhor a assim fazer. E no capítulo 7, quando ele foi confrontado pelo sacerdote Amazias, ele afirma que ele não era um profeta e que nem era de família de profeta. Apesar da sua vocação, ele sabia muito bem quem ele era. Esse era Amós, um homem simples, mas convicto. Hernandes Dias Lopes caracteriza Amós dessa maneira: um pastor de ovelhas e agricultor, homem de pele bronzeada, de caráter robusto, de voz retumbante e de profundo conhecimento da realidade do mundo ao seu redor. Não se sabe o motivo nem quando, mas Amós saiu da sua terra e foi exercer a sua profissão e o seu ministério em outra terra, lá em Israel, no Reino do Norte. Numa época que já explanamos aqui, quando eu falei sobre o profeta Oséias, época do reinado de Jeroboão II. Para refrescar nossa memória, esse período, durante o reinado de Jeroboão II, foi a época de ouro de Israel. Época em que o mercado internacional estava a todo vapor. Israel tinha uma riqueza abundante. A área bélica e militar da nação era poderosa e o país gozava de uma estabilidade nacional. Estava bem com os outros povos, estava interagindo com eles, com comércio, comerciando com eles, estava bem. Israel estava no auge política e economicamente falando. Mas essa pompa, essa glória, essa riqueza de Israel se restringia apenas aos grandes centros, às cidades grandes, às metrópoles. As cidades mais afastadas, o campo, vivia uma outra realidade. O falecido teólogo Milton Schwantz, em seu livro A Terra Não Pode Suportar as Suas Palavras, um livro muito bom, ele fala sobre essa diferença entre a cidade e o campo nesse período. Ele diz: no campo vivia a maioria da população com pequenas vilas, militarmente mais ou menos desprotegida, ou seja, lá não tinha muitos muros. E sobrevivia-se com o trabalho da roça. Cada clã produzia o necessário aos seus. Assim não havia comércio, e sim trocas quando necessidades imprevistas aconteciam. Já na cidade, nela haviam poucos. Apenas a classe, Estado e os segmentos sociais que detinham o controle do conjunto social. Ou seja, trata-se da corte e de seu funcionalismo, dos sacerdotes do templo e dos comerciantes. Essa realidade expõe uma desigualdade social no meio da nação. O também teólogo José Ademar Keffer, ele diz que essa desigualdade que existia no tempo de Jeroboão II era inigualável. Não teve nada parecido, nem antes nem depois em Israel.
ele diz, com ele, citando Jeroboão II, houve uma nova estrutura burocrática mais complexa. Por um lado, famílias poderosas ligadas à corte ou que faziam parte dela. Do outro, camponeses e pequenos proprietários que eram expropriados de seu trabalho e de suas terras. As escavações arqueológicas de Samaria, capital de Israel Norte, revelaram que, já no reinado dos Hômridas, obras magníficas como palácios e muralhas foram construídas na cidade à custa do trabalho camponês. Porém, nada comparável à opulência em que vivia a elite de Samaria no reinado de Jeroboão II. Citação extraída do livro A Bíblia, a Arqueologia e a História de Israel e Judá, de José Ademar Keffer. Portanto, a realidade do campo, a realidade rural que estava acontecendo em Israel era uma realidade de extrema desigualdade social, onde muitas pessoas eram colocadas à margem da sociedade, eram exploradas pelos poderosos e viviam em situações precárias. Uma região onde acontecia algo muito parecido com o que hoje, aqui no Brasil, o IBGE chamaria de aglomerados subnormais, mais conhecido por nós, comumente chamado de favelas. E é nesse contexto, nessa realidade, que surge Amós. Ele era do campo e viveu no campo, atuou no campo. E de lá surge uma voz profética. E por ser quem ele era, por vir da onde ele veio, por tudo aquilo que ele viu e ele vivenciou, ele foi um profeta que não seguiu o padrão dos profetas. Ele foi um profeta peculiar. Ele tinha sua própria linha, ele teve sua própria trajetória, ele teve a sua própria teologia. E é nesse trilho que nós começamos a nossa mensagem, que tem o título Teologia de Favela. Abram suas Bíblias em Amós, no capítulo 2. Domingo passado, Vitão falou sobre uma diferença entre os profetas Isaías e Miqueias, muito interessante. Que Isaías, ele era da família real e foi profetizar para a realeza. E Miqueias, ele era do povão e foi profetizar para a multidão. Amós, ele é um misto dos dois, porque ele era do povão, ele era da margem, ele era do subúrbio de Israel. Estava morando no subúrbio de Israel. Só que ele foi profetizar na alta cúpula. Ele foi profetizar para a elite. Ele foi profetizar para a classe. E ali ele denunciou reis, proprietários de terras, o exército e até sacerdotes. O alvo principal das profecias de Amós era o povo de Israel. Era a nação de Israel. País onde, naquele momento, ele habitava, mas que também era estrangeiro, porque ele era do Reino do Sul, Judá. E antes dele iniciar sua mensagem, antes dele proferir as suas palavras, ele deixa muito claro o teor da sua profecia, o teor das suas palavras. Quando ele diz: o Senhor ruge de Sião e troveja de Jerusalém, secam-se a pastagem dos... Capítulo 1, versículo 2. Diferente do rugido do leão em Oséias, que significava, que simbolizava a redenção do povo, o rugido do leão em Amós significava o julgamento, a ira, a mão pesada do Senhor sobre o povo. Então, logo de começo, como uma introdução, como um prefácio, Amós já deixa muito claro que lá do sul, de Sião, diz Jerusalém, como ele coloca,
viria uma palavra dura, uma palavra de julgamento, uma palavra de ira contra o reino do norte. E ele, por ser do reino do sul, representava essa mensagem. Ele era o responsável, o porta-voz por trazer essas palavras de julgamento. Deixando claro o teor da sua mensagem, então ele começa uma série, uma sequência de acusações e julgamentos contra diversos povos. Ele profetiza com 2 ou 3 versículos algumas acusações e julgamentos contra Damasco. Você vê aí no capítulo 1, contra Damasco, que era a capital da Síria, contra algumas cidades filisteias, contra Tiro, Edom, Amon, Moabe. Ele profetiza contra seu próprio povo, contra Judá. E por fim, ele chega em Israel. Mas quando ele chega em Israel, ele escancara. Ele não usa 2 ou 3 versículos para profetizar contra a nação. Ali, ele abre o verbo. E ele começa assim. Versículo 6 do capítulo 2. Assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Israel e ainda mais por 4, não anularei o castigo. Vendem por prata o justo e por um par de sandálias o pobre. Pisam a cabeça dos necessitados como pisam o pó da terra e negam justiça ao oprimido. Pai e filho possuem a mesma mulher e assim profanam o meu santo nome. Inclinam-se diante de qualquer altar com roupas tomadas como penhor. No templo do seu Deus bebem vinho recebido como multa. Essa é a acusação que o profeta tem contra o povo. E embora ele cite idolatria e imoralidade no meio do povo, a desigualdade social tem proeminência nesse trecho. Mas não se restringe aqui essa proeminência. Ele foca muito isso no decorrer do seu livro, no decorrer da sua escrita. Há outras acusações durante o livro, onde ele acusa os poderosos, dizendo que os poderosos oprimem os pobres e acumulam riquezas por meios ilícitos. Lá no capítulo 3, do versículo 9 ao versículo 10. Ele diz que os poderosos oprimem e esmagam os menos favorecidos, no capítulo 4, no versículo 1. No capítulo 5, do versículo 7 ao versículo 17, há uma série de acusações desse teor, onde ele diz que a elite deturpa o direito, joga a justiça no chão, odeia quem defende a justiça nos tribunais. Eles desprezam a verdade, arrancam à força os bens dos pobres, recebem suborno, prejudicam os necessitados nos tribunais. Ele também afirma que esses poderosos tornam os pobres escravos e sucateiam os necessitados e tomam as suas posses, lá no capítulo 8, do versículo 4 ao versículo 6. O profeta Amós ele é enfático contra a desigualdade social que estava acontecendo. E esse é o nosso primeiro tópico dessa mensagem, pregando a sua realidade. Porque o profeta, ele é bem claro que o primeiro ponto que ele cita é a acusação baseada naquilo que ele via, naquilo que ele vivenciava. Nesse pequeno trecho que nós lemos do capítulo 2, do versículo 6 ao versículo 8, há 3 palavras que caracterizam aqueles que estavam sofrendo: necessitados, pobres e oprimidos. A maioria das versões estará traduzido por esses termos, por esses adjetivos. E as palavras no original, eles expressam a realidade que está, do que o povo estava passando naquele momento, naquela região, nessas localidades. Uma palavra simbolizava aqueles que trabalhavam arduamente, trabalhavam demasiadamente e ainda assim tinham apenas o mínimo para sobreviver por conta das altas taxas. Uma outra palavra simbolizava aqueles que perdiam tudo que tinham, bens, posses, por conta de altos impostos e porque eram levados aos julgamentos, e os julgamentos eram feitos de maneira injustas.
e ali eles perdiam tudo. E também existiam aqueles que eram os miseráveis, que viviam abaixo da linha da pobreza. A acusação principal de Amós era baseada na realidade que ele presenciava com os olhos e com a vida. Essa era a realidade do povo que ele representava. Um povo que vivia com muito pouco por conta da exploração dos outros. Um povo que perdia tudo por conta de injustiças. Um povo que estava mendigando. Ou um povo que tinha se tornado escravo por ter altas dívidas. Essa era a realidade da parte rural, da parte afastada, do subúrbio de Israel. E é sobre isso que o profeta prega. É sobre isso que o profeta acusa. E isso me faz lembrar uma coisa que quando eu estava estudando a mensagem, uma coisa que eu escutei certa vez. Estava participando de uma live e estava no ápice das manifestações por conta da morte de George Floyd. Sei aqui todos acredito que sabem do que eu estou falando. Aquele negro nos Estados Unidos que foi morto por um policial branco e que gerou diversas manifestações. No ápice das manifestações, da resposta dos manifestantes, houve um marco, que foi quando os manifestantes tacaram fogo numa delegacia. Eu não sei se era a mesma delegacia que o policial envolvido trabalhava ou não. Mas o fato é que tacaram fogo nessa delegacia. Foi 1 ou 2 dias depois, como retaliação ao que tinha acontecido. E a temática da live era sobre isso. Em determinado momento, entrou esse questionamento, entrou esse assunto. E quem estava organizando, administrando a live, me perguntou: Rafael, o que você acha? O que você achou dessa resposta dos manifestantes tacando fogo na delegacia? O que você achou disso? E eu deixei escapar, meio que de automático. Eu respondi: que delícia. Mas eu expliquei: eu não acho que isso é certo. Eu não acho que pensar dessa forma seja certo. Muito menos agir dessa maneira, não acho que é certo. E estou certo também que o Deus que eu sirvo não aprovaria uma resposta dessa maneira. Mas é óbvio que situações desse tipo geram uma indignação. E aí eu expliquei isso, mostrei o meu ponto de vista, falei o que eu acho, me consertei e seguimos. Depois da live, veio conversar comigo. E ali ele me advertiu sobre o que eu falei, mesmo tendo explicado, mesmo ter demonstrado a minha linha de raciocínio, ele me advertiu. E foi um papo legal, eu entendi o que ele quis dizer, eu entendi as preocupações dele, e em muito eu concordei com ele. Só que teve uma coisa que ele falou que eu não concordei. E foi isso que me veio à mente quando eu estava estudando essa mensagem. Foi quando ele me disse: aquilo que se passa não pode interferir naquilo que se fala. Ele quis dizer que aquilo que uma pessoa sofre, aquilo que uma pessoa vive, não pode interferir na maneira dela se expor, naquilo que ela vai expor. E isso eu não concordo. Não concordo porque, assim como foi com Oséias, que as experiências pessoais, matrimoniais, familiares que ele viveu, interferiu diretamente na vida e no ministério do profeta, Amós também foi influenciado por aquilo que ele viu e vivenciou. As desigualdades sociais na qual ele estava sendo submetido também afetaram na vida e no ministério do profeta. E eu acredito que isso é, de certa forma, natural.
Isso vai acontecer. Mas há uma linha que pensa que isso não deve interferir. Que essas questões não podem interferir naquilo que se fala. Que isso é uma distração. Alguns vão dizer que isso é até mimimi, que isso é um discurso politizado, que isso é uma mentalidade presa em ideologias vãs. Mas eu percebo que pessoas que pensam assim, linhas que pensam assim, são pessoas que não entendem como situações assim interferem, como é difícil passar ileso a essas realidades. Eu sei que pessoas que pensam assim não passaram pela experiência vexatória de ter todo mundo te olhando porque um segurança de um mercado exigiu te revistar te acusando de roubo. Pessoas que eu sei que não passaram pela situação de ser parado pela polícia 3 vezes no mesmo trajeto. E no último trajeto ainda veio um policial na abordagem, perguntar para onde você ia e a pessoa responder, eu vou visitar alguns amigos no Canal 4. E o policial, com uma cara de espanto, com uma voz entojada, olhar e dizer, você com um amigo no Imbaré? Também não sofreram a experiência de querer buscar ter uma carreira acadêmica, se preparar, se esmerar, estudar profundamente e saber que tinha total condição de seguir esse trilho, de seguir essa área, mas quando vai pleitear por uma bolsa de estudo meritocrática, ou seja, que eles diziam que eram por mérito, aquele que tem o poder da caneta, o poder da decisão, com um olhar frio, olhando nos seus olhos, diz, realmente você merecia essa bolsa, mas somos nós quem escolhemos e nós não escolhemos você. Pessoas que pensam que isso não tem como interferir, não sabem o peso que isso tem. Não sabe o que é querer andar na postura, sendo que 400 anos de história ainda pesa nos ombros. Não sabe a dificuldade que é querer ser Martin e a vida obrigar a ser Malcolm. Isso pesa, isso influencia, isso interfere. E isso interferiu na vida e no ministério de Amós. Amós não ficou isento à sua realidade. Ele não negligenciou as suas experiências pessoais e comunitárias. Muito pelo contrário. Ele falou porque ele foi comissionado por Deus a não se calar em meio a essas desigualdades sociais. Aquilo que ele passou e aquilo que o povo passou foi exposto, foi falado. A função dele era gritar sobre esses gritos abafados que ninguém escutava. Esses gritos que eram abafados pela opressão. Schwantz diz que Amós é um livro do cotidiano. A experiência que nos leva a Amós é vida vivida, dia a dia, é pé no chão. Profetas como Amós não são alto-falantes de escândalos públicos, mas antes, palavras de dores do dia a dia. Amós não falou sobre coisas que vão no campo das ideias.
Amós falou sobre o dia a dia. A teologia de Amós foi uma teologia pé no chão. A teologia de Amós foi uma teologia de favela. Daí essa tônica do livro de Amós, cheia de desigualdades e de luta contra essa triste realidade que o povo de Israel vivia naqueles tempos. Amós pregou a sua realidade. E no segundo ponto, confrontando o nosso ser social. Logo em seguida, no decorrer do texto, Amós, assim como Oséias, recorre à história de Israel para demonstrar como o povo de Israel foi ingrato ao seu Deus. No versículo 9 ao versículo 12, ele diz: fui eu quem destruí os amorreus diante deles. E embora fossem altos como o cedro e fortes como o carvalho, eu destruí os seus frutos em cima e as suas raízes embaixo. Eu mesmo tirei vocês do Egito e os conduzi por 40 anos no deserto, para lhes dar a terra dos amorreus. Também escolhi alguns de seus filhos para serem profetas, e alguns de seus jovens para serem nazireus. Não é verdade, povo de Israel? Declara o Senhor. Mas vocês fizeram os nazireus beber vinhos, e ordenaram aos profetas que não profetizassem. Nesse trecho ele afirma que foi o Senhor que fez Israel, que livrou Israel da escravidão do Egito. Ele afirma que foi o Senhor que conduziu o povo durante 40 anos no deserto do Sinai. Ele afirma que foi o Senhor que derrotou os amorreus. Amorreus são os povos que viviam em Canaã. Povos que o Senhor derrotou para que assim o povo pudesse entrar e tomar posse da terra prometida. E além disso, ele diz que foi o Senhor que colocou ali no meio do povo nazireus e profetas, pessoas consagradas ao ministério, com poder e influência no campo espiritual e religioso do povo. Foi o Senhor que fez tudo isso pela nação. E como eles retribuíram? Praticando mal àqueles que faziam a vontade de Deus. Diferente de Oséias, Amós não tinha o interesse de demonstrar que o povo trocou o seu Deus por outros deuses, numa relação religiosa. Mas o foco do profeta Amós era denunciar como o povo deturpou e corrompeu, na prática, os preceitos do Senhor. Enquanto Oséias queria expor a relação afetiva e transcendental entre o povo e seu Deus, relação que foi manchada pela idolatria, Amós tinha o objetivo de demonstrar na prática a realidade pecaminosa, corrompida do povo, dentro da sociedade, dentro da nação, de irmão para irmão, de pessoa para pessoa, como eles estavam andando em caminhos tortuosos, na prática. Por que eu cito tanto Amós e Oséias? Porque eles foram contemporâneos. Eles viveram e exerceram seus ministérios ao mesmo tempo, claro que em suas devidas diferenças, porque Oséias teve cerca de 40 anos de ministério, e Amós teve aí no máximo 1. Mas eles viveram a mesma realidade, mas eles profetizaram em vieses diferentes, mas em nada eles foram contraditórios, e sim complementares. Amós não fez o povo olhar para cima e para dentro, fez ele olhar para fora e para os lados, para que assim eles pudessem perceber as desigualdades, a opressão, a falta de empatia, o abuso, a corrupção, a imoralidade, a deturpação da religião, demonstrando que tudo isso aponta para um mal ainda maior. A degeneração espiritual toma forma de desigualdade social e vice-versa. Uma coisa puxa a outra.
Uma coisa leva a outra. E isso era o que o profeta queria demonstrar. As palavras de Amós tinham um plano mais horizontal e menos vertical. Mas tudo isso foi providência do Senhor. Tudo isso demonstra que Deus não é indiferente às coisas que acontecem no nosso dia a dia. Ele foi porta-voz de uma mensagem inspirada por Deus. Ele foi porta-voz de uma mensagem divina. Uma mensagem que não foca na espiritualidade ou na prática ritualista ou religiosa, mas na prática cidadã, na realidade social e na vivência comunitária. As palavras de Amós tinham esse teor, expressando uma verdade que não é apenas dele, é uma verdade do próprio Deus. Uma verdade que se resume quando o profeta diz: mesmo que vocês me tragam holocaustos e ofertas de cereal, isso não me agradará. Mesmo que me tragam as melhores ofertas de comunhão, não darei a menor atenção a elas. Afastem de mim o som das suas canções e a música das suas liras. Em vez disso, corra a retidão como um rio e a justiça como um ribeiro perene. Amós 5, 22 ao 24. O que o profeta quis dizer é que não adianta levantar as mãos no louvor, não adianta participar de jejuns ou orar em voz alta, se você busca ter vantagens por meios ilícitos, se você busca burlar a ordem por conta da sua influência, dos seus contatos ou da sua posição. Não adianta fazer isso se você é conivente com a corrupção que te cerca. Deus não quer apenas a nossa relação vertical. Deus não quer apenas o nosso ser espiritual. Ele está de olho no nosso ser social, no nosso caráter, na nossa consciência social, na nossa pessoa e postura cidadã. Deus está de olho nisso, porque isso faz parte do ser integral que nós somos. E por fim, adentrando o último ponto, um Deus justo em meio à desigualdade. Por conta desse ser social, por conta desse trecho, desse nicho da vida que o Senhor estava analisando, confrontando, o povo foi julgado. Ele não foi julgado apenas pela sua espiritualidade ou pela sua relação vertical. Ele foi julgado também pela sua relação horizontal, pelo seu ser com o outro, pelo seu ser em comunidade. E ele diz, no versículo 13 ao versículo 16, ele profere a sentença, o julgamento, diante dessa realidade. Agora, então, eu os amassarei como uma carroça amassa a terra quando a carregada de trigo. O ágil não escapará, o forte não reunirá suas forças, e o guerreiro não salvará sua vida. O arqueiro não manterá sua posição, o que corre não se livrará, e o cavaleiro não salvará sua própria vida. Até mesmo os guerreiros mais corajosos fugirão nus naquele dia, declara o Senhor. Utilizando figuras militares e de pessoas da corte, o profeta prediz como o povo seria destruído e como a terra seria sucateada. O ágil, o homem forte, o guerreiro, o arqueiro, o cavaleiro, em contraposição aos pobres oprimidos, esses iriam sofrer uma punição por tantas desigualdades, por tantas opressões e debilidades que eles imputavam ao povo, aos que menos tinham. E isso de fato aconteceu. Em 722 a.C., como citei na última mensagem em Oséias, a Assíria devastou o poder militar de Israel
e extinguiu qualquer vestígio da realeza da nação. Destruiu toda a glória, destruiu todo o poder, destruiu toda a riqueza de Israel. Toda a riqueza adquirida por meio de extorsão e de corrupção foi parar nas mãos de estrangeiros. E todas as construções edificadas por meio de trabalho escravo foram destruídas. O povo foi quase totalmente aniquilado. Quase todo. Sobraram alguns remanescentes. Cerca de 27 mil sobreviventes. E quem eram esses sobreviventes? Quem eram esses remanescentes? Tudo indica que aconteceu aqui uma tática de guerra muito conhecida no Antigo Oriente. Uma tática que aconteceria alguns anos depois com o Reino do Sul também, com Judá. Quem se lembra do nosso percurso aí em Neemias, nossos 40 dias da nossa campanha de Neemias, se lembra do que aconteceu no Reino do Sul, no exílio? Quem foi levado para o exílio babilônico? Os ricos, os poderosos. E quem ficou na terra? Os pobres, aqueles que nada tinham. Provavelmente em Israel aconteceu a mesma coisa, só que de forma diferente. E nisso tudo vemos um profeta, vemos Amós, enviado por Deus, tirado do meio do povo para falar pelo povo. Não tinha título, não tinha status, não tinha estudo. Era uma voz marginalizada que ecoou nos 4 cantos da cidade grande. Tinha como mola propulsora o Senhor, o justo, e também o inconformismo da sua realidade e da realidade da sua gente. Ele foi líder comunitário, ele foi representante dos menos favorecidos, mas acima de tudo, ele foi voz profética. Voz que afirma que a justiça virá em meio ao caos da injustiça e da desigualdade. Deus não coloca essas coisas de lado. E o que fazer com tudo isso? O que as palavras e o ministério do profeta Amós deve reverberar em nós? O que nós podemos levar da palavra de Deus por meio do profeta Amós pode nos estimular e nos ensinar? Primeiro, nós precisamos entender que a sua luta não parou nele. Assim como mensagem de outros profetas contra a idolatria, contra a desobediência, contra a apostasia, continua e devem continuar como pauta de nossas vidas e de nossas lutas, a mensagem contra a desigualdade social precisa continuar atuante em nós e através de nós. Mas eu sei que ao adentrar nessa área, adentrar nesse campo, isso vai culminar em alguns rótulos. Abordar esse tema, abordar essas questões, vão colocar vocês, às vezes, como, alguém que aderiu a algum viés político, ou alguém que começou a fazer parte de um movimento, que assumiu uma ideologia. Vão ter, mas não fique coagido. Prezar por essas questões não significa que você começou a fazer parte de algum movimento, não significa que você aderiu a um viés político. Significa apenas que você leu a Bíblia direito. Tá certo, vai que vai. Em segundo, nós precisamos agir. Olhar para a realidade ao nosso redor
e usar o que nós temos em nossas mãos para mudar o que há de errado nessa realidade. Eu só falo e escrevo. E nem faço isso muito bem. Mas é o que Deus me deu, para que de alguma maneira eu possa ser um agente de transformação no meio em que eu estou inserido. E eu gosto de conversar sobre diversos temas, não apenas teológicos, escatologia, antropologia, divergências soteriológicas, Calvino ou Armínio, grego ou hebraico, eu gosto, escrevo, pesquiso, estudo. Mas quando eu olho para a minha realidade, eu não posso ficar apenas no campo das ideias. Não posso ficar apenas no campo acadêmico. Não posso ficar apenas no que é transcendente. Eu preciso fazer algo. E se eu só sei falar e escrever, eu preciso abordar isso na minha fala e na minha escrita. Eu não posso não fazer nada quando eu sei que a cada 23 minutos morre um jovem negro no Brasil. Eu não posso não fazer nada quando eu sei que mais de 90% dos menores infratores acolhidos na Fundação Casa residem em favelas. Eu não posso não fazer nada quando eu percebo que o IDEB de São Vicente, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, nos últimos 3 índices, que são bienais, 2015, 2017 e 2019, colocam São Vicente como pior nos anos iniciais. Entre as 9 cidades da Baixada Santista, São Vicente tem o pior IDEB. Eu não posso não fazer nada quando eu vou fazer uma pesquisa de campo numa escola lá na área continental, numa sala de 9º ano, numa sala que tinham 30 registrados, estão apenas 16, que já é algo muito errado. Mas percebo, ainda constato que, durante a pesquisa, 7 alunos não responderam a 5 questões dissertativas, porque eles não sabiam nem ler nem escrever. 9º ano. Diante disso, preciso fazer algo. O que você vai fazer com o que você tem nas suas mãos? O que você vai fazer para que a justiça aconteça? O que você vai fazer para prezar pela igualdade? O que você vai fazer para lutar pelo que é de direito? Ao olhar para a realidade, é necessário fazer algo. E por fim, precisamos assumir nossas responsabilidades. Essa palavra de Amós não é para alguns. Essa palavra de Amós não é para os menos favorecidos. Essa palavra de Amós não é para a favela. Essa palavra de Amós é para o reino de Deus. É para o povo de Deus. E se você faz parte disso, essa palavra é para você. Se você não foi submetido diretamente a esses episódios de desigualdade, de injustiça, de preconceito, ainda assim você tem responsabilidade nessa luta. Por meio da empatia, do amor ao próximo, do senso de unidade, essa luta também é sua. Isso também diz respeito a você. E se você já passou por isso, já sentiu na pele o peso do preconceito, o peso do racismo, da injustiça, do olhar torto, da desconfiança, você também é convocado a reagir a tudo isso. Mas não reaja pautado no rancor, na vingança, na força do ódio. É complicado.
Se você já passou por isso, eu sei que a luta interna é complexa, é massacrante às vezes, mexe, mas dá. Pedindo para o Espírito Santo, por meio do Senhor, é possível converter essa indignação em uma ação baseada no amor, na sabedoria, na palavra de Deus. E é dessa forma que você precisa reagir. É dessa forma que você precisa contrapor todas essas debilidades. Supere, avance e não deixe com que isso defina quem você é. É necessário sempre acreditar que o sonho é possível, que o céu é o limite e você, truta, é imbatível. Que o tempo ruim vai passar, é só uma fase. Que o sofrimento alimenta mais a sua coragem. Nós precisamos contrapor. Quem é sabe. Quem é sabe. Mas é possível. Vamos reverter essa história. E o meu desejo é que nós, como igreja, que ao dizer que quer servir, que quer obedecer, que quer fazer a vontade de Deus, que quer adorá-lo, entenda que agir como Amós e prezar pelas questões sociais faz parte da jornada. Isso é vestir a camisa do Evangelho. E que assim nós sejamos, e que assim nós façamos para a honra e glória do Senhor. Amém?